Graças a Deus, irmãos. E aí, estão felizes? Eu tenho uma missão de pregar em 5 minutos, Kiki. Gente, eu quero primeiramente agradecer a todos pela paciência. A maioria talvez não sabia que é chegada de encontro, eu sei que é um culto diferente. E eu tenho convicção que Deus também falou de maneiras diferentes ao coração de vocês. Amém? E também agradecer a toda a equipe de servos deste encontro em especial. Quero agradecer o Tiago, ele está aí? O Tiaguinho, a Kelly. Está lá? Obrigado, nego. Mais um encontro que aconteceu para a honra e glória do seu nome. E agradecer os irmãos que ficaram aqui em Tagara da Serra, organizando toda a logística das cartas. Eu vi aqui a Adriele, a Karen, a Manu. Teve mais irmãs também, que agora minha cabeça está falhando. Você lembra? A Joyce, verdade, estava aqui. E esse trabalho talvez seja o mais dificultoso, porque elas ficam aqui o sábado inteirinho, recebendo essas cartas, separando para poder entregar para cada um de vocês. Então, oi? E aí, esse trabalho talvez seja desgastante, né? Então, assim, eu gostaria de uma salva de palmas pela vida desse povo, amém? Mas não tem como não contar o parente dos 6 trouxe as cartas. Quem não foi, fecha o ouvido, então. Amém? Então, eu agradeço muito, muito, muito. O pessoal de Campos de Julho, cadê? É fraco demais. Cadê o pessoal de Campos de Julho? Hã? O pessoal está indo embora já para Campos de Julho, alguns, porque tem compromisso amanhã cedo lá. E eu quero pedir que você curve sua cabeça, vamos orar por eles que estão indo. Pai, que o Senhor leve nossos irmãos em segurança até a cidade de Campos de Julho. Ó Deus, esse percurso até lá, ele é conhecido por ter muitos animais na pista. E quero te pedir que o Senhor livre-os de todo perigo e todo mal. Que eles cheguem em segurança daqui a pouquinho lá para a honra e glória do seu nome, levando em si consigo, ó Pai querido, a chama do Espírito Santo para incendiar aquela cidade, a nossa igreja lá. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu falo assim brincando, mas é verdade. Quero que o Ministério do Louvor suba. A gente já vai partir para o encerramento. Mas Deus me pediu para falar sobre 2 coisas e eu quero falar. Em seguida nós vamos encerrar. A primeira coisa é o que eu faço com aquilo que eu recebo. Nos nossos microgrupos de discipulado, nós falamos muito sobre colocar data para começar aquilo que Deus diz. Então eu faço uma pergunta para você. Qual a resposta que você vai dar àquilo que Deus está te dizendo? O que você vai fazer com aquilo que Deus te entregou? Então, se você tem um bloco de notas, se você gosta de anotar as coisas, anote isso e não se esqueça. Eu sei que a maioria de vocês, encontreiros, tiveram de fato um encontro com Jesus. Eu digo a maioria, porque infelizmente não são todos. Alguns ainda carregam consigo uma resistência muito grande no coração, né? Carregam dentro de si preconceitos e infelizmente aquilo que eu disse lá no primeiro dia, lembra? A medida da sua entrega é a proporção do que vai acontecer. Mas eu quero animar vocês. O meu primeiro encontro foi muito pior do que o de vocês. É sério. Porém eu insisti, assim como a Jennifer disse aqui, eu insisti independente do que aconteceu, eu confio em Jesus. Jesus é o fim e não o meio. Quero dizer uma coisa para todos que estão aqui. Não faça de Deus o meio para os fins que você estabeleceu. Pegue o nosso Deus e coloque no seu devido lugar. Ele não é o meio para chegar nos seus planos, nos seus objetivos, naquilo que você estabeleceu. A partir do momento que a igreja estabelece Deus como o propósito principal, a presença de Deus como o propósito principal, as coisas voltam para o seu lugar. E aí tudo que nós formos fazer em nome dele vai dar certo. Vocês estão entendendo isso aqui? Então a primeira coisa é o que você vai fazer com o que Deus está te dando, o que você vai fazer com aquilo que o Senhor está te revelando. Aquilo que muito é dado, muito também é cobrado. Amém? Segundo
o profeta, avô de Peter Parker, com grandes poderes vem grandes... É verdade. Então, não jogue fora ou não permita porcentagens ridículas do que Deus te deu serem colocados em prática na sua vida. Aleluia. Porque Ele quer que você coloque em prática tudo. Por isso, um conselho para você enquanto isto: chegue em casa e anote. Existe um mistério em escrever. Escreve o que Deus te disse. Escreve o que você vai fazer. Coloca a data. A partir de hoje é isso. Até tal data eu abro mão disso. Porque, irmão, isso é muito poderoso e profético que vai acontecer. É só o começo do que Deus tem para nós. Vou declarar, é só o começo do que Deus tem para nós. Amém? Toda a igreja recebe isso, é só o começo do que Deus tem para nós. Aleluia. Quem nos visita a primeira vez aqui, levanta a mão. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja. Eu sei que é uma igreja diferente. Alguns vêm a primeira vez e falam assim: para que apagar a luz? Para que parede preta? Para que... Irmão, isso é o que de menos você precisa se preocupar. Eu garanto que se você abrir seu coração, Deus vai falar com você. E essa é talvez a nossa missão: ser um canal de Deus na sua vida, ser um canal de bênção na sua vida, amém? Então fica aqui o convite para você ser família conosco. Agora, se você é de outra igreja, o convite não é para você. Você tem uma família de fé e volte para lá. Leve boas notícias. Se você gostou de alguma coisa, peça para o seu pastor adaptar lá. Mas o seu lugar é lá. Seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Amém, irmãos? Vai aplaudir Jesus? Então aplaude aí. Então. Seu pastor, pro seu padre, né? Para quem estiver à frente lá. Então a primeira coisa é: o que eu vou fazer com a presença que eu desfrutei? Deus falou muito claro comigo essa semana. E eu tinha uma mensagem com esse tema para pregar hoje. Construindo um lugar para a presença. E eu estou sentindo no espírito de começar talvez até uma série de mensagens com esse tema. Construindo um lugar para a presença. O Salmo de número 133, se você puder abrir, nós vamos ler na Bíblia do Discipulado. Quem tem a Bíblia do Discipulado? Eu quero aconselhar vocês a irem na Amazon e adquirir essa Bíblia. É a Bíblia de estudo, ou seja, a Bíblia do Discipulado. Aqui contém 1640 estudos de discipulado. Nós usamos esses estudos para a equipe pastoral, de líderes, os nossos microgrupos dentro das células. Então vale muito a pena, se eu não me engano, lá está R$163. Você pode dividir no seu cartão. Pastor, por que o senhor está... Eu estou te devendo uma, né, Júnior? Seu sorrisinho fingido, deixa ser. Manda o link que eu vou pagar essa conta. Eu sei que demorou para mandar o link. É difícil você ficar devendo para os outros, viu? Vai lá, parcela no seu cartão. Por que eu estou aconselhando essa Bíblia? Porque essa Bíblia, ela tem consigo chaves muito preciosas para o seu e o meu crescimento. Amém? É como se fosse conhecimentos mastigados das Sagradas Escrituras. Obviamente que os estudos que aqui estão contidos nem se comparam com ela mesma, com a própria Bíblia. Mas tem muita coisa boa para você aplicar sobre casamento, sobre comunhão, sobre intimidade com Deus. Irmão, tem muitos estudos aqui dentro. Fechou? Amém mesmo? Então vá lá e adquira. Então nós vamos ler na NAA. O Davi diz assim, no Salmo 132, tá? Eu falei 133, é o 132. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Escute, esse verso primeiro fala demais já ao nosso coração. Davi está falando de si mesmo, dizendo assim: Senhor, lembra-te do teu servo Davi, de tudo que ele passou. Olhe para você agora. E ao invés de Davi, coloque seu nome. E você dizendo para Deus assim: Senhor, lembra-te do Tiago e de suas provações. Lembra-te, Senhor, da Silvia, do Marcelo e de sua história e do que ela passou. Muitos de nós temos, irmãos, coisas que passamos que não nos orgulhamos. Coisas essas que não temos prazer em contar. Assim como Davi também tinha N situações que ele não tinha prazer e não era digno
de Deus e de contar em nome de Deus. Você conhece muito bem a história de Davi, quem conhece diz amém. Esse homem chamado Davi, o grande rei Davi, cujo DNA chegou até o próprio Messias. Jesus era chamado de filho de... Mas Davi teve suas falhas, teve seus erros. E aqui mesmo ele diz assim: Senhor, lembra de Davi e de suas provações. Você conhece Davi? Pecou. Davi teve problemas graves em sua família. Davi foi perseguidor. Davi foi um homem que em muitos momentos desagradou ao coração do Senhor. Porém, a Bíblia diz que Davi se arrependeu. E aqui nesse contexto, irmãos, escute bem. Nós estamos lendo esse Davi, um poeta, um adorador, esse Davi pastor, esse Davi que ama Jesus, ama a palavra, ama adorar a Deus. E ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim. Você pode dizer assim: lembra-te de mim, Senhor. Aleluia. O verso 2 diz assim: lembra-te de como Davi jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Davi, de dentro do seu interior, ele tinha um desejo profundo de construir um lugar para a presença de Deus. Nós não somos dignos disso. Davi também não era digno, mas ele escolheu ouvir Davi, te ouvir também. O Davi, irmãos, desfrutou no Velho Testamento, na Antiga Aliança, de intimidade com Deus que talvez nenhum outro homem do Antigo Testamento teve, por conta de seu coração. Esse homem foi intitulado o homem segundo o coração de Deus, ou seja, um homem que foi escolhido pela própria vontade de Deus. E eu quero dizer que você é assim como Davi. Não se torne arrogante por isso. O que eu estou dizendo é que Deus nos escolheu pela sua própria vontade. Não tinha nada de bom em Davi, assim como também não existe nada de bom em nós. Não existia nenhuma qualidade em Davi que merecesse essa característica de sermos escolhidos por Ele. Mas Ele e seus mistérios decidiram nos amar e nos fazer sua morada. Eu sei, você foi lá para esses 3 dias e vocês desfrutaram de uma parcela bem pequena do que Deus tem para nós. Uma parcela ridícula do que será a eternidade. Por isso, anime o seu coração, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, é o que Deus está preparando para aqueles que o amam. A Bíblia diz que esse tempo que nós estamos vivendo, ele é carregado de dores, aflições, perseguições, mas vai chegar um dia em que Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, onde não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, isso já era. Chegou um novo tempo, a nova era. Amém, irmãos? A eternidade. Fato é que Davi tinha esse desejo profundo no coração de construir um lugar para a presença. Diga, construir um lugar para a presença. E essa talvez precise ser, hoje, a coisa que temos que ter maior atenção. Hoje vocês estão recebendo aqui uma comunicação do coração de Deus. Diga, é verdade. Escute, eu venho nessa noite para falar coisas do coração de Deus. Se você crê nisso, diga amém. Construa um lugar para a presença de Deus. Talvez você entrou aqui se sentindo indigno, se sentindo sujo, achando que Deus se esqueceu, achando que Deus não é mais com você, ou talvez que nunca foi, achando que
outras pessoas são melhores e por isso elas têm mais. Não, não. A Bíblia é muito clara em dizer que todos nós temos o privilégio de receber o Espírito de Deus para morar dentro da gente, se assim o quisermos. É para todos nós. Diga, é para mim. A partir desse entendimento, nós precisamos crescer no que diz respeito a construir o lugar para essa presença. Porque é muito claro em um lugar que a gente chega e a presença de Deus está, porém também é muito claro o ambiente que você chega e aonde você não sente a presença de Deus naquele lugar. Eu gosto de dizer que o inferno vai ser terrível, não apenas pela presença do demônio, o inferno vai ser terrível pela ausência de Deus. Então, quando nós compreendemos esses mistérios, nós vamos começar a desejar essa presença e querer construir um ambiente, querer construir relacionamentos que favoreçam a construção da permanência ou do desfrute dessa presença. E eu quero lembrar, e falo isso do coração de Deus, lembrar você de talvez do lugar de onde você caiu, para que você recorde do fervor das orações que você fazia, dos sonhos e desejos que você tinha, que estavam totalmente alinhados com o Senhor. Lembrar você do lugar da onde Ele te tirou. E muitos de nós nos empolgamos no caminho, porque depois que Ele nos tirou do brejo, depois dele ter nos limpado, nós nos empolgamos, achando que éramos nós o protagonista. Porém, eu quero lembrar você que sem Ele nada podemos fazer. E construir um lugar para a presença nada mais é do que você construir um ambiente dentro e fora de você que esteja totalmente disponível para Deus repousar. O que Davi estava dizendo é que ele estava querendo construir um lugar onde Deus parasse de estar presente de maneira orgânica, de maneira generalista, abstrata. O que Davi estava querendo é que Deus agora parasse com esse negócio de onisciência, onipresença, por um momento, a onipresença na verdade, parasse com isso, e agora ele se fizesse presente. Eu sei que se eu subir aos altos céus, tu lá estás. Se eu descer a mais profunda das cavernas, tu lá estás. Se eu for ao mais profundo do mar, tu vai estar lá. Se eu for em qualquer lugar nessa terra, tu vai estar lá. A Bíblia chama isso de onipresença de Deus. Só que você também vai ver que em alguns momentos Deus deixou a onipresença e Ele entrou em um ambiente. E aquele ambiente se transformou em um ambiente totalmente sobrenatural. É isso que Deus deseja para os seus filhos. É isso que Deus deseja para nós. Você crê, irmãos? Pastor, mas isso é para mim? É para você, se você quiser. É para sua casa, se você quiser. É para os seus filhos, se você quiser. Desde que comecemos a construir esse ambiente para que a presença de Deus repouse. Será que Deus teria prazer de repousar em sua casa? Vou dificultar a pergunta. Será que Deus tem prazer, o Espírito Santo de Deus tem prazer em morar em você? Essa pergunta ela é muito ampla e aberta, mas ela carrega consigo muitas reflexões. A palavra de Deus diz através de Paulo que tem algumas coisas que fazemos que entristece o Espírito Santo de Deus, você concorda? E a maioria das coisas que entristece o Espírito Santo não é aquilo que você faz, ou seja, com as suas atitudes, e sim aquilo que você fala a respeito de você e a respeito das pessoas. Ainda que as coisas que a gente faz, ou seja, as atitudes sejam ruins, ele discorda. O que entristece o Espírito Santo é você confessar sobre você e sobre alguém coisas que é contrário à verdade que está impregnada na palavra, na boca da vontade de Deus.
Quer um exemplo? O Espírito Santo se entristece quando você se chama de burro. Ou quando você chama seus filhos de burro. Irmãos, eu abro um parênteses para acordar os pais. Vocês não têm ideia como o Espírito Santo está triste com muitos pais. Porque muitos dos pais, eles têm traumatizado seus filhos, bloqueado seus filhos. E o Espírito Santo está triste, entristecido, chora pela ignorância dos pais. Porque são as maiores autoridades na terra, carnalmente falando, sobre a vida dos filhos. E ao invés de declarar bênção, profetizar bênção, eles fazem o oposto. E o coração do seu filho nasceu para amar Jesus. Vou repetir isso aqui. O coração do seu filho nasceu para amar Jesus. Talvez você está aqui, seu filho adolescente está envolvido com más companhias. O coração do seu filho nasceu para amar Jesus. Talvez o seu filho não está aqui, você gostaria que estivesse. O coração do seu filho nasceu para amar Jesus. Eu me lembro de um testemunho do pastor Edmund Chan. Ele tinha o hábito de pegar a sua menininha de 3 anos. Quantos anos? É muito petitinha, não é? E ele brincava com ela, ensinando ela as funções dos órgãos humanos, do corpo. As funções dos órgãos do corpo. Então ele brincava com ela assim. Ele falava o nome dela, eu não vou me recordar agora. Mas ele dizia assim: filha, eu peguei o seu rim. Aí ela dizia: papai, me devolve o meu rim. Aí ele: eu devolvo só se você saber. Para que serve o rim? Aí ela não sabia, ela corria lá na mãe dela. Aí a mãe dela pegava e falava. E ela voltava que o meu rim serve para... E ela falava a função que era peneirar o sangue e tudo mais para fazer xixi. Aí ele: então toma de volta o seu rim. Mas agora eu peguei o seu estômago. E aí ela fala: papai, devolve o meu estômago. Raiva, assim, com raiva. Aí ele: para que serve o seu estômago? Aí ela diz, aí ela sabia: para digerir os alimentos, e eu preciso dele. Aí ele: então toma de volta o seu estômago. Então ele coloca a mão no peito daquela menininha e ele diz assim: agora eu peguei o seu coração. E ela, com muita raiva, ela levanta e faz assim: devolve o meu coração. Aí ele: para que serve o seu coração? E ela disse: o meu coração serve para amar a Deus. Uma menina de 3 anos já sabia que o coração dela servia para amar a Deus. Porque os pais disseram, os pais ensinaram, os pais foi quem falou a respeito de Jesus. Você, pai, é responsável. Você, mãe, é responsável. Nós somos os responsáveis. A Bíblia diz: ensine a palavra para o seu filho. Inculque a palavra para o seu filho. Corre o risco dele se desviar, mas quando ele cair em si, ele vai voltar pela palavra que tem aí dentro. Aleluia. Olha para o irmão e diga assim: construa um lugar para a presença. Encontreiros, vocês tiveram uns flashes poderosos lá, não foi? O meu segundo encontro. O primeiro foi uma tragédia. E não era culpa de ninguém. Era culpa minha. Dureza, frieza, ignorância. Isso não acontece com você, só comigo. É ou não é? Porém, o segundo encontro, eu já fui com o coração aberto. E eu desfrutei de tudo. Eu me lembro que uma semana antes de acontecer o encontro, por ver as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, quem foi? Levanta a mão. Olha a quantidade. Isso, mas minha amiga, você não tem noção. Eu olhava aquele povo caindo, sendo batizado. E era algo que eu já desejava. Só que por causa da dureza, da frieza, eu não recebi. Porém, o segundo encontro, eu fui disposto a fazer tudo que eu podia. Eu tirei uma semana para me consagrar. Fiquei uma semana todinha só na água. Pensava comigo: eu vou comprar o batismo no Espírito Santo. Quero ver, vou pagar uma semana sem comer nada, só na água.
Na época eu trabalhava no frigorífico e lá só tem 2 horas boas. A hora de ir embora e a hora de comer. Eu só fiquei com 1 hora boa. E aí, chegou a sexta-feira do encontro. Irmão, eu estava incendiado. A presença do Senhor era muito clara. Porque quando nós estamos sensíveis, uma das funções do jejum é essa, sensibilidade ao Senhor. Basicamente, eu quero te ensinar 3 funções do jejum. Passar disso é procedência de teologia errada. Sensibilidade ao Senhor, quebrar a incredulidade dentro de você e fazer com que você fique atento à volta de Jesus. Mas pastor, não faz eu matar a carne? Tem muita gente que diz isso para mim. Quem matou sua carne foi Jesus Cristo de Nazaré lá na cruz do Calvário. Agora o jejum faz com que você esteja mais atento à vida espiritual. Por isso que você não é governado pela carne. Fechamos o assunto. E então eu estava muito sensível, aquela coisa poderosa. E eu recebendo tudo, o irmão dava um aleluia, eu arrepiava do pé à cabeça. Eu parecia Pinter com raiva assim, ó. A nuca ficava... Tudo me arrepiava, porque eu estava muito sensível, colhendo muito, recebendo muito. Eu até sempre dou conselho para os irmãos, quem conversou comigo antes do encontro, eu digo isso. Jejue pelo menos uns 3 dias, para você chegar lá sensível e tal, eu falo sempre. É outro encontro quando você faz isso. Porém, quando chegou na hora do batismo, começou aquela nuvem de glória naquele lugar, e eu sentia, meu irmão, tinha algo diferente ali. De verdade, você sabe. Acredite no que eu estou dizendo aqui, queridos. Você sabe quando ele chega. Eu falei ontem lá no encontro, a gente estava conversando. Tiaguinho fica com raiva quando a gente fica conversando lá. E aí, o irmão falou assim, porque tinha não tem como a gente falar se não contar algumas coisas, né? Tinha um irmão vestido de Jesus. E aí eu já aproveitei e falei assim, e aí? Aproveitando que o senhor está aí, né? Por que o senhor fez as mulheres tão complicadas desse jeito aí? E ele respondeu, ele falou assim, rapaz, você estava feliz demais lá no Éden, velho. E aí, eu brincando com ele e tudo mais. Aí ele pegou e falou assim, aí eu brincando com ele, falei assim, cara, como que será que vai ser a face de Jesus? Porque você é feio demais, velho. Aí ele até falou assim, rapaz, tem que ser igual aquele cara do The Chosen. Pelo amor de Deus, se eu chegar lá não for aquele cara do The Chosen, eu vou ficar sentindo demais. Aí eu peguei e disse para ele assim, olha, há um tempo atrás, eu me fiz essa pergunta e Deus me respondeu no Espírito. O dia que você me ver, você não vai ficar surpreso em relação, como se fosse, nossa, nunca te vi. Não, a reação vai ser, eu já sabia quem era o Senhor. Por isso eu digo, quando a presença chega, irmão, você sabe que Ele chegou. É bem possível que em vários momentos da sua vida Ele apareceu, mas pela frieza, dureza, carnalidade, a gente não percebeu. Porém, aquele encontro, aquela nuvem de glória, e eu me ajoelhei e falei, misericórdia, Senhor, 1 semana de jejum, você não recebeu agora, não recebo mais não. Eu desse jeito. Só que o religioso é a pior desgraça que existe, sabia? Kiki, já vou acabar. O religioso é a pior. O religioso não, a religiosidade. Porque eu era religioso. Eu pensava comigo, já que eu jejuei 1 semana, eu só quero o fulano ou o Beltrano para orar por mim. Venha. Sério. Eu preparei. Veio o fulano e o Beltrano, como se Deus quisesse me envergonhar mesmo. Oraram, chegaram a suar. Na época não tinha aqueles ar lá não. Era lá onde é o refeitório lá. Pensa, meu irmão, aquele bafo de dragão do meio-dia que venta lá, era na hora das ministrações. E aí, nada aconteceu, eles oraram, eles soaram, eles fizeram de tudo, nada. Gente, eu fui para um canto, onde tem um altarzinho lá, vocês sabem, né? Onde eles decoraram lá, os encontristas vão lembrar. E eu comecei a chorar, um choro desesperado. E eu dizia comigo, isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu desisto. Eu não mereço. Tudo que eu podia fazer eu fiz. Mas não é para mim. Me lembro de me levantar. Sentei. Eles tinham empilhado umas cadeiras assim. E eu peguei, me joguei em cima daquela pilha de cadeira e fiquei só olhando. E já comecei a acusar também, porque o religioso é acusador. Eu falei assim, olha lá. No mínimo é fingimento.
Porque eu que paguei não recebi a garrafa. Conheço aquilo ali. Nem paga os outros, está recebendo? E de repente, irmão, sabe quando Deus quer te quebrar no meio? Tinha um carinha. Isso não acontece mais, mas tinha um carinha que eu não ia muito com a cara dele. Ele tinha chegado. Acontece muito isso, né, irmão? Quando a gente é carnal, religioso. Eu não ia muito com a cara dele. E aí ele chegou em mim assim e falou assim: desce daí, deixa eu orar por você. Aí eu peguei e fiz assim, desse jeito. Comigo eu pensei, você, o fulano e o Beltrano que vai dar nada. Só que eu tenho certeza que Deus me mandou ele lá, mandou ele ir até mim, só para mostrar para mim que não é ele, nem o meu jejum, nem as pessoas, é ele que queria fazer. Aquele rapaz, irmão, só colocou a mão sobre mim assim. E antes que ele dissesse alguma coisa, eu tive uma experiência, querido, que eu não consigo, igual os irmãos disseram aqui, a gente não consegue explicar. Aquela presença que eu disse que eu estava sentindo, que ele estava no lugar, agora essa presença estava dentro de mim. E fazendo um monte de rebuliço dentro de mim. E aquela sensação de ao mesmo tempo eu estar alegre no nível que talvez eu nunca tinha sentido ainda. Uma alegria surreal. E de repente uma vontade de chorar muito grande por causa da alegria surreal. E por causa que eu sabia o que estava acontecendo. O meu corpo inteiro começou, formigar e como se fosse pegar fogo. E a minha boca começou a falar novas línguas, sabe? E eu fui tomado pelo Espírito Santo. Eu não perdi o controle em momento nenhum. Mas por vezes eu me lembro de dizer assim, se o senhor quiser me enrolar aqui, bagaçar tudo aqui, o senhor pode, porque agora eu entendo os pentecostal. Mas isso também está no nosso comando, tá? Com o sentimento, com o que você está sentindo, você faz dele o que você quiser. Se quiser rodar, você roda. Se quiser ajoelhar, você ajoelha. Se quiser gritar, você grita. Por isso eu digo que o Espírito está sujeito ao profeta. Amém? Então, eu gosto de dizer que a nossa igreja é uma pentecostal, mas com cinto de segurança. Então eu tive essa experiência incrível. Deus deixou muito claro que eu não conseguimos merecer. Mas eu aprendi uma lição. Eu preparei um lugar para a presença. É sério. Não foi o jejum que comprou, mas o desejo profundo por ela. O desejo profundo por querer. Escute. Tem muito crente que já deveria ter sido batizado no Espírito Santo e não foi porque não deseja mais. Porque foi frustrado uma vez e de novo e não recebeu. E aí ele parou. Não deseja. Quero dizer uma coisa para você, querido. Deseje profundamente. Prepare todo o ambiente, prepare o seu coração. É igual a história do cara que plantou as batatas e ficou esperando a chuva. E todo mundo dizia para ele assim, não vai chover na época de chuva. É igual agora nessa época aqui em Tangará da Serra, o cara fosse até um terreno ali, começasse a cavar e plantar batata. Batata só nasce no meio de chuva. E começaram a dar risada dele. Só que a fé é algo poderoso. Ele plantou as batatas, declarando que ia chover, e choveu. É a mesma coisa que eu digo para você. Comece a preparar o cenário, comece a preparar seu coração, comece a acordar pela manhã, comece a declarar, comece a falar, e daqui a pouco, irmão, você vai experimentar. Seja algo no sentido do batismo, ou seja algo que você tem pedido, coisas que estão de acordo com a vontade de Deus vão acontecer. Você crê? Então pegue aquilo que Deus está te entregando e use, construa, coloque em prática, porque Deus está nos cobrando sobre isso. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E nesse domingo tão especial, que é o domingo de chegada do encontro, você entendesse, você que ainda não foi para um encontro com Deus, ou você que talvez ainda não teve uma experiência como essa, eu quero dizer que o primeiro a querer é Ele. A Bíblia diz que nós não temos desejo bom dentro do coração, Ele tem. Nós não temos sonhos bons dentro do coração, Ele tem. A Bíblia diz que em nós não habita bem nenhum. Ele é bom, Ele é o bem. Aleluia. Então se você puder, coloque a sua mão no seu coração.
Nós vamos entoar uma canção e nós vamos começar a adorar ao Senhor. Porque construir um lugar para a presença, irmão, é muitas vezes não sentir nada, é muitas vezes não perceber nada, mas nós estamos construindo um lugar para a presença. Assim como um dia Noé começou a construir uma arca e todos diziam: você ficou doido, não chove. Na verdade nunca choveu, mas Ele diz que vai chover, Ele diz que vai acontecer, Ele diz que vai fazer, e eu creio, eu me apego no que Ele disse. Por isso comece a construir um lugar para a presença, comece a buscar conhecimento a respeito da presença. Se você deseja mesmo a presença do Senhor, comece a construir. O Salmo 15. O Salmo 15. O Salmo 15, ele é todos os atributos daqueles que vivem na presença. O Salmo 15 diz assim: Senhor, quem habitará no lugar da sua presença? Quem habitará no lugar da sua presença? Quem poderá morar no teu santo monte? E ele responde: aquele que vive com integridade. Diga integridade. Aquele que pratica a justiça. Diga isso, aquele que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua. Fale com autoridade, aquele que não difama com a sua língua. Sabe, irmão, Deus está falando coisas do coração dele, que Ele quer habitar, Ele quer se fazer presente, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar o rumo dessa igreja, Ele quer mudar o rumo da sua célula, Ele quer mudar o rumo da sua casa. Então Ele está nos dando os atributos de alguém que está construindo um lugar para essa presença. E eu vou repetir para você não se esquecer: quem habitará na sua presença? Quem habitará no seu santo monte? Ele diz: aquele que vive com integridade, aquele que pratica justiça, aquele que de coração fala a verdade, aquele que não difama com a sua língua e que não faz mal para o seu próximo e nem lança injúrias contra o seu vizinho, aquele que aos seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Feche os seus olhos e comece agora a pensar, colocar planos, fazer planos e colocar datas para começar a construir esse ambiente da presença. Oh Espírito Santo, nós queremos que a sua presença se torne real e se manifeste em nós e através de nós. Que nós sejamos apenas uma arca da aliança, que onde nós chegarmos, a presença do Senhor chega em seguida. Aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, aquele ambiente ali se manifestará de maneira sobrenatural com a presença do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, nós não vamos abrir mão, Senhor, da coisa mais importante, que é a sua presença, que é o Senhor. Espírito Santo de Deus, você pode levantar suas mãos. Levante suas mãos, levante suas mãos, como quem se renda a essa presença, se renda à presença dEle. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos
damos liberdade, que caia o teu Espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que Tangará nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que Tangará nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Enche esse ambiente e enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. E vem fazer Jesus. E vem fazer vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. E vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Uma vez queremos ver o céu descer. Nós queremos a terra clamar, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos a Ti clamar. Senhor, que o nosso coração deseje, assim como Davi desejou, criar um ambiente, construir um lugar para a Sua presença repousar. Que o Senhor nos dê prazer pela Sua presença. Que o Senhor nos dê os atributos, as características de alguém que habita e deseja e quer construir um lugar para a Sua presença. Espírito Santo, que o Senhor dissemine aqui esse desejo de Davi. Que o Senhor encha-nos, Pai, com esse desejo de Davi. Que para a glória do Seu nome, Senhor, nós aproveitemos as oportunidades que o Senhor nos dá para poder sentir, desfrutar da Sua presença. Deus, nós não queremos usar o Senhor como um meio para chegar nos nossos objetivos. Não. Os nossos objetivos, eles são os meios para que tudo coopere, para que seja o fim a chegarmos ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós não viemos aqui, Pai, para este lugar buscando bênçãos, buscando respostas. Nós viemos aqui neste lugar para adorá-lo. O Senhor é o fim do nosso culto. O Senhor é o objetivo do nosso culto. É o desejo pela Sua presença. É o desejo ardente pela Sua glória. É o desejo ardente de estarmos contigo. Que todo embaraço mental, toda confusão mental, religiosa, seja desfeita. E que para a Sua glória nasça um povo
que adora verdadeiramente o Senhor, que deseja verdadeiramente ao Senhor. Uma igreja madura, não uma inconsequente imatura, não. Uma igreja madura que tem um objetivo principal: a sua presença. Eu declaro no nome de Jesus, o povo de Deus despertando para isso, para construirmos uma arca que vai preservar a presença, construirmos um lugar de habitação, de repouso do nosso Rei. Ele nos garantiu que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está em nós. Agora nós precisamos desfrutar dessa presença, construir um lugar que o Pai tem prazer de habitar. Características como foi lida aqui no Salmo 15 são inegociáveis para aqueles que têm a presença, para aqueles que habitam na presença, para aqueles que desfrutam da presença. Talvez você chegou aqui e você diz: pastor, eu creio, eu sei que Deus existe, mas eu nunca o senti, nunca falou comigo, eu nunca percebi. Essa palavra responde esse seu anseio, essa sua dúvida. O que Deus está falando aqui é isso: quem habitará no meu tabernáculo? Quem habitará no meu santo monte? Aquele que é limpo de mãos, que não jura enganosamente, que não entrega sua alma à vaidade, que não empresta o seu dinheiro com usura. São características de alguém que vive na presença. Aquele que não difama com a sua língua o próximo nem o vizinho. Irmãos, parece ser simples, mas são nessas pequenas pedras que nós estamos perdendo a presença. E o Senhor só está nos lembrando: o que vocês estão fazendo com o que eu dei? O que vocês estão fazendo com o que eu revelei? Oh Espírito Santo, oh maravilhoso Conselheiro, Príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus da luz, traga luz, Pai, agora à memória aos seus filhos, coisas que precisam ser arrependidas, confessadas. Igreja, escute, o noivo vem aí. Estão me ouvindo? O noivo vem aí. O marido da igreja vem aí. Está para acontecer um casamento. Desperte e acorde. Construa um lugar que o noivo tenha prazer de habitar. Exclua as coisas que atrapalham, interferem. Abra mão. Chegou a hora de crescer. E construa um lugar para a presença. Aleluia. Para encerrar, sinto que há pessoas nesse lugar que precisam fazer concerto com Jesus. É isso mesmo. Pessoas que estão afastadas faz tempo do Senhor, estão em meio à igreja, às vezes estão até no meio das células, mas ainda não fez esse concerto e precisa. Talvez você está aqui e diz: pastor, eu fui muito ferido, sabe, pela religião. Aconteceu isso e aquilo e eu me afastei, mas eu quero voltar. Levante sua mão como um sinal, você que deseja voltar e fazer um concerto com Jesus. Eu quero orar com você. Sua mão bem alta assim, só para eu ver onde vocês estão. O meu segundo apelo é para você que ainda não fez, ainda não decidiu, nunca entregou ainda a vida para Jesus. Eu digo, a palavra de Deus diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Talvez você é frequentador da igreja, você é amigo dos cristãos, você sempre está aqui, mas nunca fez esse ato, nunca levantou sua mão, nunca veio aqui confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. E você diz: pastor, sei lá, alguma coisa me prende, talvez eu não acredito muito dessa forma,
Mas deixa eu te dar um conselho. Dê esse passo de fé e deixa o restante com Ele. Há mais ou menos uns 15 anos atrás eu fiz essa decisão de entregar minha vida para Jesus. A única coisa que eu me arrependo é de não tê-lo encontrado antes. Você que está aqui hoje, deseja entregar sua vida para Jesus, levante sua mão assim. Eu quero orar com você. Bem alto para eu saber onde vocês estão. Bem alto assim. Se você for corajoso e aceitou esse desafio do Senhor, você vai sair daí do seu lugar e vir aqui. Nós vamos orar por vocês. Corre aqui à frente. Vem cá, nós vamos orar por vocês. Tanto vocês que vão se reconciliar, que estão fazendo um concerto, quanto aqueles que estão entregando a sua vida para Jesus. Eu quero declarar e profetizar, sabe, de maneira profética, o tema dessa mensagem. Sabe, o tema dessa mensagem é construir um lugar para a presença. E eu quero declarar que está se levantando nessa noite irmãos e irmãs que serão verdadeiras arcas da aliança, que onde colocarem as mãos ali como se fosse o próprio Cristo impondo as mãos, porque a autoridade do Senhor está sobre vocês, porque a autoridade do Senhor está sobre nós, sobre a igreja. Você que está aí no seu lugar, você estende suas mãos. Eu quero pedir para que quem sentir no coração vir aqui orar com esses irmãos. Você pode sair do seu lugar e vir aqui orar com eles. Quando nós impomos as mãos, nós estamos passando para eles a vida de Deus. Eu quero pedir para os encontristas impor as mãos sobre eles e passar tudo aquilo que vocês receberam sobre eles. E nós vamos levantar um clamor como igreja, acolhendo esse povo ao corpo de Cristo. Vem com fogo em toda a sua glória. Vem com fogo em toda a sua glória. Vem com fogo em toda a sua glória. Honra e glória, honra e glória. Vem com fogo em toda a sua glória. Vem com fogo em toda a sua glória. Vem com fogo em toda a sua glória. Honra e glória, honra e glória. Vem com fogo em toda a sua glória. Vem com fogo em toda a sua glória. Vem com fogo em toda a sua glória. Honra e glória, honra e glória. Vem com fogo em toda a sua glória. Vem com fogo em toda a sua glória. Vem com fogo em toda a sua glória. Honra e glória, honra e glória. Espírito Santo, Espírito, Espírito.
ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Aleluia! Aleluia! E disse Jesus, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão brancos e maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, e de forma que se alegram juntos os que semeiam e os que colhem. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Olhem, os campos estão brancos, a seara está madura. Rogai ao Senhor da seara, porque os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que eles enviem trabalhadores para a sua seara. Coloque a sua mão sobre sua cabeça. Eis aí, Senhor, os seus trabalhadores. Os campos estão brancos, a seara está madura, e o dono da colheita está voltando. Em nossas mãos, cadê os feixes da colheita? Onde estão os frutos colhidos por nós? Eis aí os seus trabalhadores, Senhor. Acorde os seus trabalhadores, Jesus. Essas mãos estão virando chaves dentro dessas cabeças, porque eu creio no poder e autoridade do nome de Jesus. A sua igreja operando e trabalhando, dando bom testemunho, construindo um lugar para a sua habitação, para a sua presença. Um povo que não difama com seus lábios, nem jura enganosamente, que não se entrega à vaidade, nem à imoralidade. Um povo santo que vive de maneira digna do seu Senhor. Esse é o povo do Senhor. Sobre essas cabeças, Pai, nós impomos nossas mãos, ungindo o seu povo para a seara. Eu declaro que onde há tristeza agora, brotará a alegria dos altos céus. Onde há desânimo, eu declaro no poder e autoridade do nome de Jesus, o ânimo da parte do Senhor. Onde há confusão mental, eu declaro em nome de Jesus Cristo agora, o Espírito Santo organizando essa mente, essa vida, essa cabeça, em nome de Jesus. Eu declaro onde há incredulidade, o Senhor ativando a fé dos seus filhos. Senhor, onde há miséria, pobreza espiritual, pobreza financeira, eu declaro abundância sobre os seus filhos, em nome de Jesus. E nada vai nos atrapalhar de sermos trabalhadores da sua seara. Eu declaro agora, Pai, essa mente desejando construir um lugar para a sua habitação, para a sua presença. Eu oro assim em nome de Jesus. Se você que está com as suas mãos sobre sua cabeça concorda, você vai dizer assim: eu concordo.
e aceito ser um trabalhador da seara do meu Pai, pois a seara está madura e está faltando trabalhadores. Eu vou operar em favor do meu Pai, pelo meu Pai. Jesus, o Senhor não é o meio para eu prosperar. Não, a minha prosperidade aponta para Ti. Eu desejo o Senhor. O Senhor é o fim, o Senhor é o começo. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Amém? Diga amém. Vocês que estão aqui à frente, olha aqui para mim, vocês que estão aqui. Estende suas mãos para cá. O pessoal de lá, vocês colocam a mão de vocês no coração. Todos estão me vendo? Feche seus olhos. Repita comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu estou te recebendo como meu Senhor, como meu Salvador. Diga: Pai, o meu nome está escrito no livro da vida, e a partir de hoje o Senhor pode me usar em casa, fora da minha casa, na igreja, fora da igreja, aonde o Senhor quiser. Eu sou tua filha e me proponho ser um instrumento nesses dias para a minha geração. Cura minhas feridas, perdoe os meus pecados, sara-me em nome de Jesus. Você diz assim: Senhor, me unge e ficarei ungido, me cure e ficarei curado, prospere-me e serei próspero, me ame e eu sei que sou amado. Amém? Agora dá um abraço nesse irmão perto de você aí. Aplauda Jesus. Pessoal, não vá para o seu lugar ainda.